Isso aí. Ok, pessoal, vamos então entrar nessa parte, né, do assunto da adoção. Eu gostaria de começar o programa hoje falando sobre a história da adoção, mas antes, deixa eu apresentar para vocês, já está aqui conosco a doutora Kênia Mares Oliveira, que inclusive é uma grande apoiadora deste programa. Ela é do Centro de Atendimento Kairos, né, que vocês sempre veem aí no intervalo a propaganda do Centro de Atendimento. E hoje ela que vai responder para nós essas perguntas, porque ela faz inclusive no Centro Kairos um atendimento psicopedagógico, né? Ou seja, tem um atendimento para crianças. E ela vai estar explicando para nós um pouquinho sobre como funciona lá esse atendimento no Centro Kairos. Boa tarde, doutora Kênia. Seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Eliane. Boa tarde aos ouvintes da Restauração e Vida. É um prazer novamente estar aqui com vocês todos, né? Esclarecendo, estando falando, dando aquele esclarecimento, né? E, enfim, o que precisar e estiver ao meu alcance, né, estarei aqui na disposição de vocês. O nosso centro de atendimento, como a Liliana falou muito bem, é atendimento às crianças, né, no sentido psicopedagógico, que podemos dizer assim, é o psicológico, né, junto com a educação, o aprendizado da criança. Então, ali nós recebemos crianças com déficit de atenção, nós recebemos crianças autistas, nós temos lá, nós atendemos, né? Nós atendemos crianças com hiperatividade, hiperativismo, né? Então, várias crianças que as mães nos levam lá, é para atendimento realmente especializado com as dificuldades que elas vêm no decorrer do processo educacional delas, né, do processo de ensino-aprendizagem e também na relação com o meio ambiente social, com a dificuldade que às vezes essas crianças enfrentam, essas dificuldades de socialização. Então, nós também temos esse atendimento lá e temos também um reforço que a gente dá, que é aquelas dificuldades maiores que elas têm, que elas apresentam ali, né, na questão até mesmo da linguagem, né, da linguagem alfabética, da linguagem expressiva. Então, nós temos esse atendimento lá. Ok, gente, é isso aí. Vocês vão conhecer mais um pouquinho, né, um pouco dessa história através da vivência e a experiência da doutora Kênia nessa área da infância, ok? Bom, mas vamos então começar com a história do abandono de crianças no Brasil, né? As pessoas às vezes não sabem, porque isso não tem, né, escrito, muitas vezes relatando sobre as crianças abandonadas. Mas o abandono de crianças, ele existe desde o século XVIII na nossa história, né? Naquela época, muitas mães e famílias, elas não tinham condições de criar os seus filhos e às vezes acabava abandonando essas crianças nas ruas, porque às vezes era uma mãe solteira, ficava com um certo receio do que as pessoas iam pensar, né, com relação à sociedade. E o principal fator de abandono sempre foi a miséria. Entretanto, existiam também outros fatores que levavam às vezes uma mãe a abandonar seus filhos no século XVIII. O principal deles ocorria pelo fato da mulher engravidar quando ela ainda era solteira. Na maioria das vezes, essas mulheres, elas ganhavam a criança, né, o bebê, e continuavam ali solteiras. Com a industrialização, o processo industrial no século XX, milhares de famílias brasileiras acabaram saindo do campo, do meio rural para a cidade, né, acontecendo aí o chamado êxodo rural, e em busca de trabalho nas indústrias com a intenção de melhorar as suas condições de vida econômica e social. Mas, apesar de fazer essa migração da roça para a cidade, isso não resolveu o problema do abandono, não é, Pierre? Exatamente, Liliana. Assim, o que pega bastante nessa questão das crianças que são disponibilizadas para adoção é exatamente essa questão das condições financeiras mesmo, né? Muitos pais alegam ter vários filhos e não têm condição de cuidar de todos, então eles acabam, de certa forma, preterindo um em detrimento do outro e acabam disponibilizando para adoção, ou inclusive até nós podemos assim, até falar um pouco sobre isso, sobre uma prática muito antiga que, graças a Deus, foi coibida pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é de dar a criança para um parente próximo, que é de dar a criança para uma outra pessoa cuidar, sem documento nenhum. A pessoa criava como se fosse filho dela e falava assim, não, eu dei o meu filho, eu dei minha filha para outra pessoa. Então, assim, isso é uma prática muito comum antigamente, até que a gente ouviu muito o termo filho de criação.
né? Não, você quer meu filho de criação. Mas era o que fazia o serviço de casa, era o que fazia os serviços domésticos lá, e era tratado diferente dos outros filhos considerados biológicos. Então, assim, é uma situação muito cruel, uma situação muito complicada para a criança, muito complicada assim, para essa pessoa quando ela se torna um adulto, né? Que referência que ela vai ter, como é que ela vai se enxergar perante a sociedade, né? Como ela vai se ver enquanto pessoa. Então, assim, é algo muito difícil de se lidar e muito complicado. Né? E assim, ainda falando da história, né, porque a gente tem que entender as raízes do que acontece hoje no Brasil, com o crescimento das cidades, começaram a crescer ali também o aumento da população. E foram surgindo o quê? Muitos problemas urbanos, como falta de emprego, moradia, alimentação, esgoto, água tratada. E as famílias, geralmente o pai, a mãe, que às vezes conseguiriam ingressar nas fábricas como operários, né, se tornavam ali trabalhadores, começaram então a trabalhar por cerca de 12 horas por dia. E aí os filhos desses pais e dessas mães começaram a ficar sozinhos em casa e passaram a ocupar as ruas. E aí a gente começa a ver um outro tipo de problema que foi surgindo, que foi a questão das drogas, né? Então, a grande maioria das crianças abandonadas no início do século XX, elas viviam nas ruas. Além dos motivos já citados para exercer atividades que complementassem a renda da família, hoje, infelizmente, né, ainda no século XXI, nós ainda vemos várias crianças que às vezes ficam nas ruas vendendo balas, doces e vários outros produtos aí para tentar ajudar na renda familiar, principalmente nesses tempos de crise econômica. A gente está vendo muito isso acontecer, né, nos sinais de trânsito. São crianças que às vezes são usadas pelos adultos para pedir dinheiro aos motoristas dos carros. Então é um problema que ele ainda não foi resolvido, ele continua apesar dos anos terem se passado. O problema de apoio social dele é muito grave. É verdade, né? E aí o que aconteceu? Quando começou a surgir esses problemas das crianças abandonadas, ou seja, nas ruas, porque eram muitos pais que estavam trabalhando e 12 horas por dia nas fábricas, ainda no século XX, né? Em 1920, o governo brasileiro ele começou a implantar ações para tentar resolver a questão do abandono de crianças, criando ali orfanatos. Foi em 1920 que isso começou a acontecer, escolas profissionalizantes e escolas correcionais para menores infratores. No ano de 1927 foram criadas as primeiras leis que regulamentavam as políticas governamentais a favor das crianças. É o chamado Código de Menores, e em 1990 foi criado pelo governo brasileiro o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, que regulamenta aí políticas em favor da criança e do adolescente e institui os seus direitos e também os seus deveres. Mas essa situação, infelizmente, está longe de acabar, né, essa situação do abandono de crianças no Brasil, mas é algo que precisa ser solucionado. Atualmente ainda existem muitas crianças morando em situação de risco nas ruas. Então, apesar de todos os feitos, né, doutora Kelly, do governo brasileiro, de assim, ter criado essas leis, o ECA, e veio orfanatos, escolas corregionárias, o problema é grande ainda, né? Com certeza. Abrindo um parênteses, antes do século XX, XVIII, a gente já tinha, quando começaram a entender que a criança não era um adulto pequeno, que veio a questão dessa teoria, que hoje também é muito falado, né? Podemos falar que o Freire fala muito sobre isso também. Então, a criança é pequena, ela é infantil. Para perceber e a conscientizar que a adoção seria importante também na questão infantil. E essa questão é identidade. Primeiro é onde ela vai vivenciar. É ali que começa tudo. Uma criança abandonada, a gente sabe que vai acarretar um punhado de fatores. E uma das coisas, o sonho dela, ela ainda se sente frustrada porque ela está sendo rejeitada e ela está na causa de... Nós temos que entender que o bebê, ele reconhece a voz da mãe, do pai. Ele não conhece as situações em volta dele, ele não sabe discernir o que é o que é. Mas uma criança que já está no acolhimento, numa casa de abrigo, ela já sabe toda a situação. Ok. É aí que ocorre a questão. A gente tem um depoimento aqui do ouvinte que está no ar, a gente vai ouvir esse depoimento, depois a gente continua falando, ok? Pode colocar lá. Boa tarde. Alô, tá escutando, Luísa?
Alô? Boa tarde. Aumenta aí, às vezes, né? Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Tá conseguindo escutar a gente? Ah, sim. Quem tá falando? Não tá bom. Quem tá falando? A ligação não tá completando. Vai ter que abaixar. Eu acho que ela não tá escutando a gente. Tá. Tem que abaixar, por favor, abaixe o rádio aí onde vocês estão escutando. Ok? Alô? Oi, boa tarde. Ela não tá escutando pelo rádio. Tô conseguindo escutar pelo computador. Então, boa tarde. Luísa? Oi, Luísa, tudo bem? Você quer compartilhar a sua experiência com a gente? Hoje a gente está falando sobre adoção, a gente está falando sobre abandono de crianças, né? E eu acredito que você tem uma história para compartilhar com a gente, porque você foi uma criança que cresceu em um abrigo, não é isso? Conta para nós um pouquinho da sua história. Como que foi essa experiência? Ela não tá escutando a gente pelo É? Pois é. Não tá dando. Fala para ela retornar daqui a pouco no telefone. Oi, tudo bem? Ah, tá conseguindo escutar a gente, Luísa? Não, só escuta pelo programa. Pelo celular. Pois é. Não, mas desde que Tem que desligar, né? É. Desliga. Fala com ela primeiro, fala que a gente... falar com ela. Eu trouxe no abrigo. Então, Luísa, você pode compartilhar a sua história com a gente? Ah, tá. Compartilha a sua história com a gente, então, como foi sua experiência? Sim, eu tô escutando. Como que foi sua experiência de crescer em um lar de abrigo? Tá chovendo muito em Uberlândia, então atrapalha um pouco as ondas do rádio. Conversa com ela aí, gente. A gente vai continuar com o bate-papo aqui com a doutora, ok? Não dá pra conversar. Então, doutora, e assim, no assunto que nós estávamos falando, a senhora estava falando da percepção do bebê, né? Inclusive, eu estava lendo sobre esse assunto da adoção, e olha só o que acontece. Eu estava lendo falando que o bebê, quando ele nasce, até mais ou menos um ano, ele é considerado ter um com a mãe, com o pai. Só depois de alguns anos que ele começa a diferenciar e perceber que a mãe é um outro ser, que o pai é um outro ser, né? Vai tentar? Sim, tenta aí, vamos ver. Boa tarde. Alô? Tá escutando a gente? Não, tá difícil. Alô? Não tem como o telefone hoje. É isso aí, gente. Então, doutora. Gente, mas vamos aos dados, então, né? Pra gente falar sobre essa questão do abandono, dessa questão da adoção. No Brasil, 5,5 milhões de brasileiros não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso é um dado realmente sério. 11,6 milhões de famílias são formadas apenas por mães solo, ou seja, mães que criam seus filhos sozinhas. Então, ou seja, 11 milhões e meio de crianças. O abandono material, ele ocorre quando o genitor, muitas vezes, deixa de prover recursos básicos para a subsistência do menor. Peraí, vamos ver aqui se vai dar certo aqui. Vamos tentar aqui, gente. Então, a pessoa quer dar um depoimento. Um atrapalho aqui nas ondas do rádio. Boa tarde, Luísa. Alô? Não, eu consegui ligar. Conseguiu? Tudo bem com você? Conta pra nós a sua história, compartilha com a gente. Você cresceu em um abrigo, qual foi a sua experiência? Conta pra nós como que foi a sua experiência. Volta pra mim que eu vou falar pra ela contar e aí não precisa... Tá. Só coisa. Luísa, deixa eu te falar. Só conta a sua experiência, como foi no porque tá difícil aqui pra você A ouvir gente a também gente. tem um ouvinte pra participar. Aí você só pra gente poder ouvir, tá bom? Tá? Tá bom, então. Ok, o ouvinte tá no ar. Alô, pode falar, Luísa.
pode falar que a gente está escutando você. Eu acho que você que não está conseguindo escutar a gente. Pode contar a sua experiência. Não tá bom. Não deu. Ela vai ligar no fixo agora. Mas é isso aí, gente. Então vamos continuar. Hoje, o abandono material ele ocorre quando o genitor, ou seja, deixa de prover recursos básicos para subsistência do menor. Cerca de 47 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos públicos em todo o país, mas apenas cerca de 7 mil estão disponíveis para a adoção por conta dos problemas estruturais que o sistema ainda não superou. Então, é um dado real, né? É um dado sério com relação aí ao abandono de crianças. Alô? É ouvinte? Bom, e existe um grande contraste, né, doutora? Porque, assim, enquanto, por exemplo, a gente tem cerca de 47 mil crianças que estão crescendo em abrigos, é uma indagação que fica na nossa mente, porque só 7 mil estão disponíveis para adoção. Então, o que acontece com essas outras 40 mil? Né? Então, 40 mil crianças estão aí hoje em abrigos impedidas pela justiça de entrar para a fila de adoção. Por quê? Porque muitas vezes as famílias biológicas ainda não detêm o pátrio poder, né? Na outra ponta existem aí cerca de 30 mil famílias ou pessoas habilitadas no Cadastro Nacional de Adoção. Vai tentar falar? Então, ela vai falar o depoimento dela. Ok, gente, já estamos tentando aqui receber uma ligação porque tá tendo muita intromissão por causa da chuva. Boa tarde, Luísa. Alô? É só pra ela falar, né? É só pra ela falar, não precisa ficar esperando. Não, A gente falou. Alô? Não dá certo hoje, gente, por causa da chuva. Luísa, pode começar a falar já, tá? Boa tarde. Boa tarde. Alô, tudo bem? Pode falar. Pode Alô? falar. Pode falar pra ela falar. Bom, vou contar um pouco do meu testemunho aqui, do meu passado. Eu fui interna no orfanato, eu tinha 9 anos. Meus pais não me abandonaram, né? Minha família era muito, muito pobre na cidadezinha onde a gente morava. E meu avô que cuidava da gente, mas a minha mãe, mas meu avô faleceu na época, né? E minha mãe foi picada por uma cobra e adoeceu também e foi internada. Nisso aí foram obrigados a colocar a gente no orfanato, eu mais 2 crianças menores do que eu. Bom, a gente passou muita dificuldade, com 10 anos eu soube que minha mãe faleceu, aí a gente já ficou órfão de tudo, né? Pai, mãe, vó, tudo. Eu e mais 2 irmãos. Aí crescemos lá, passamos várias dificuldades. O orfanato onde a gente morava se chama Lar da Caridade, Hospital do Fogo Selvagem, né? Onde são colocadas pessoas com doenças, né, do fogo selvagem. Não sei se vocês já ouviram falar dela. É uma doença que dá 5 variedades na pele, né, no corpo da pessoa, dá em crianças, adultos, jovens. É uma doença muito horrível, né? Assim, são vários tipos, né? Eu ficava do lado do hospital com essas crianças, adultos, porque a gente já trabalhava, maiorzinho, ajudava a cuidar deles. E meus irmãos, como eram mais pequenos, ficavam na creche do outro lado. A gente ficava um pouquinho separado. Mas assim, passamos dificuldades, passamos lutas. Mas a dona que criou nós, era a dona Aparecida, ela nunca abandonou nós. Tínhamos as nossas dificuldades, sofrimento sim, pelo abandono da família, dos tios, né? Que não ia visitar. Chegava no domingo, a gente sentava no portão esperando uma visita e não aparecia, ninguém ia ver a gente. Aí a gente cresceu assim, se sentindo sozinho, abandonado. Vários outros pais iam visitar as outras crianças. Eu e os meus irmãos jamais recebemos visita, porque a família ficou do lado dos meus pais, quer dizer, do lado da minha mãe, né? Porque meu pai largou a minha mãe grávida de 3 meses e sumiu. Nunca vi ele na vida, não sei quem é. Mas graças a Deus, Deus foi e sempre será o meu pai, né? E eu fui assim, sofri. Não vou falar para vocês que eu não sofri, porque eu sofri. Eu passei dias, a gente adoecia lá, a gente que tinha que cuidar um do outro, né? Cuidar dos irmãos, da gente, porque era muito difícil. A gente às vezes saía até escondido do orfanato para levar uma criança no outro hospital. Inclusive,
inclusive, quando a minha irmã machucou lá, foi um gravíssimo, porque ela pulou debaixo do braço, quase acertou o coração. Eu fugi com ela, levei ela para o hospital, ela fez a cirurgia, a gente era criança. Ela de novo. Aí, até nessa época, eu apanhei por causa disso, né? Porque eu saí fugida. Eu não pedi, porque a gente demorava muito para atender a gente, né? Assim, era muita criança com uma senhora para cuidar. Uma senhora que era guerreira, uma senhora que fazia tudo para cuidar de 500 pessoas, incluindo idosos, crianças doentes. O povo selvagem, ele não pega nos outros, não é uma doença transmissível, porque eu vivi lá, eu tomava banho junto com as pessoas no mesmo banheiro, então é uma doença assim, sei que não é o relato do caso da reportagem de hoje sobre a doença, só estou relatando assim, porque foi onde eu vivi, onde eu passei meus dias, né? Aí eu inteirei 15 anos, achei que eu já tinha 18, porque eu não sabia nem quantos anos eu tinha, porque eu não tinha noção de nada do tempo. Eu saí de lá não foi porque alguém me tirou, eu saí porque eu fugi de lá desse orfanato. Fui parar lá em Araxá de a pé, quase chegando em Araxá, andando a pé de carona. A polícia me catou, me levou de volta para o orfanato. Aí eles me levaram para a roça, que a gente tinha uma fazenda onde a gente ia trabalhar. Cheguei nessa fazenda, eu ficava olhando para a janela e falava, um dia eu saio daqui, um dia eu vou embora. E um dia eu fugi de novo. Fui parar no meio de um canavial, desse canavial eu fugi para a estrada, eles me cataram na estrada, me levaram para Uberaba. Chegou em Uberaba, eu falei com a Maria Rita, que era a neta da senhora. Ou vocês me entregam para um dos meus parentes, ou eu fujo de novo. Ela falou, não, nós vamos te entregar. Só que aí eu fiz um pedido, eu falei assim, olha, eu vou sair daqui, mas eu quero que meus irmãos fiquem, porque eu não sei o mundo que eu vou encontrar lá fora. Não é que eu desejo para os meus irmãos, se acontecer alguma coisa comigo, não aconteça com eles. Se eu passar fome, eles não vão passar. Porque lá eles nunca deixavam a gente ser adotado, era um lugar assim. Era nosso, passava fome, frio, tudo, mas era o nosso lugar. Ela não adotava a gente. Nós nunca poderíamos ser adotados. Como outros lares hoje em dia, as crianças que são abandonadas, recém-nascidos, né, que sobrevivem ainda ao abandono, porque alguns hoje são colocados em lixos, na rua, em esgotos, que a gente vê em reportagem, que é a coisa mais horrorosa do mundo, né? A pessoa colocar um filho no mundo, ter coragem de pegar aquele inocente e colocar dentro da lixeira, dentro de um bueiro de lixo para ficar ali, não sabe se vai viver ou não, às vezes morre, ou às vezes larga na rua para se prostituir, passar fome, ser machucado pelos outros, apanhar dos outros. Eu vivo com pessoas assim, eu converso, eu gosto de conversar. As meninas até falam que eu converso demais, mas não é, porque eu vivi naquele mundo que as crianças passam hoje. Né? Eu saí desse orfanato, vim morar em Uberlândia, cheguei aqui em Uberlândia, fui morar com a minha avó deu câncer. Quando inteirou um ano que a minha avó morreu, eu sofri um acidente muito grave, fiquei 3 meses no Hospital Santa Genovese internada, saí de lá, recuperei com